Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Bem, seguir o Senhor Jesus hoje tem sido confundido com fazer parte de uma denominação local. É claro que todo aquele que se entrega ao Senhor Jesus, todo aquele que realmente é cristão, estará fazendo parte da igreja por necessidade mesmo, porque o Senhor Jesus nos coloca dentro do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus, que é a noiva do Cordeiro, que viverá eternamente. Todavia, não basta apenas estar dentro de um local em que as pessoas se reúnem e se autodenominam de cristãs. É necessário muito mais que isso, porque o seguir ao Senhor Jesus exige de nós uma renúncia em relação ao mundo, em relação a praticamente tudo. E o Senhor Jesus nos diz isso em Mateus 8, versículo 18 a 22. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Jesus estava sempre cercado de muita gente. Só que ele estava cercado de muita gente porque ele fazia muitos milagres. Você imagina se de repente o Senhor Jesus aparecesse em nossa geração, milhões de pessoas estariam seguindo. Por quê? Porque ele estaria curando, porque ele estaria dando pão de graça, porque ele estaria fazendo coisas maravilhosas. Com certeza, muita gente também estaria seguindo Jesus em nossos dias. E até muito mais do que o número de pessoas que hoje são, por exemplo, evangélicas. Nós teríamos uma multidão incontável. Mas, puxa, coisa boa, tanta gente cheia de fé? Não, não é bem isso. O Senhor Jesus sabia, tanto que em João capítulo 6, ele tem um discurso bem duro para com aquelas multidões. Por quê? Antes daquele dia, ele havia multiplicado os pães. Então, quando chega no dia seguinte, a multidão está procurando Jesus. Jesus diz, olha, vocês só estão aqui porque vocês comeram de graça, porque eu alimentei vocês com o milagre da multiplicação. Mas vocês não estão interessados na minha pessoa, não estão interessados em quem eu sou e a obra que eu vim realizar. Então Jesus está sempre colocando à prova as multidões, sempre testando as multidões. Naquela ocasião, o Senhor Jesus chegou até a ser bem duro quando olha para os discípulos e então diz, vocês também querem ir embora? Vocês também querem seguir aqueles que desistiram, que foram porque ouviram um discurso verdadeiro sobre aquilo que realmente eram as verdadeiras intenções do coração? Ou seja, Jesus sempre falava a verdade e queria que seus discípulos fossem aqueles que estivessem lá por causa dessa verdade. E então o Senhor Jesus está sempre confrontando as pessoas. E aqui em Mateus ele está confrontando o povo também. Ele, então, vai testando se as pessoas realmente têm um interesse em caminhar com ele. Então, aproximando-se dele, um escriba disse, mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Bem, coisa maravilhosa. Uma pessoa chegar para a igreja e disser assim, eu vou ficar aqui, eu quero servir ao Senhor, eu quero me dedicar, eu quero ficar para sempre aqui. Sim, a afirmação é boa. As pessoas costumam fazer promessas maravilhosas. Quando cantamos nos domingos, o culto ao Senhor, muitas das letras que são cristocêntricas, teocêntricas, elas falam de promessas, coisas que nós devemos fazer, nosso amor que deve ser dado ao Senhor. Mas é verdade também que às vezes as pessoas fazem promessas que não pensaram bem, promessas que não vão cumprir. Não porque somos pecadores, mas porque elas não refletiram. Ou seja, não é porque eu não consegui fazer o que eu disse. Não é, eu não estava atento ao que eu estava prometendo. Aquele homem estava falando de algo que ele mesmo não estava atento às implicações. Há um momento em que o Senhor Jesus olha para a multidão e diz assim, olha, aquele que vai à batalha tem que primeiro planejar se o seu exército é suficiente para vencer o inimigo. Aquele que vai construir uma torre precisa planejar primeiro se o que ele tem de dinheiro é suficiente para terminar a obra. Ou seja, Jesus confronta as pessoas para que elas pensem no que elas estão fazendo. O cristianismo não
é apenas uma religião que quer atrair gente, multidão, atrair, ou seja, não é um número. Eu sei que esse é um problema, inclusive no nosso tempo. As pessoas estão muito interessadas em número. Então, as denominações, elas querem mostrar, olha, nós temos 1 milhão, nós temos 2 milhões. E as pessoas estão concorrendo, por causa que é a era do marketing, é a era dos mega supermercados, os hiper supermercados, né? As pessoas querem concorrer e querem clientes, literalmente clientes. Então as pessoas estão preocupadas com o número. Mas não é a preocupação do Senhor Jesus. Por quê? Porque o Pai conhece, de fato, aqueles que hão de se entregar de verdade. Deus sabe aqueles que realmente vão permanecer. E o que interessa é que sejam aqueles que vão até o fim. Porque somente aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Para que adianta começar e não terminar? Então, Jesus confronta as multidões muitas vezes. E aí eu já posso confrontar você. Você entendeu o Evangelho? Como disse, estão muito preocupados com o número de pessoas. Estão muito preocupados com mostrar que há, de alguma forma, um ministério bem sucedido pelo número de pessoas. Mas não há uma relação entre número e sucesso ministerial dentro do reino de Deus. Talvez nesse mundo, mas não no reino de Deus. Porque o propósito de Deus é salvar vidas e não colocá-las dentro de 4 paredes. Então, eu pergunto, você entendeu o Evangelho? Para você que entrou dentro do cristianismo, não sair amanhã, não desistir, porque não entendeu a palavra do Senhor, não entendeu que seguir a Cristo requer de você algo. E Jesus está mostrando, como mais à frente vai dizer outra vez. Em Mateus 16, o Senhor Jesus diz para os discípulos, no versículo de número 24, então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, vocês querem mesmo? Tenho certeza. Querem ser meus discípulos? Querem andar comigo? Querem viver para mim? Vocês creram que eu sou o Messias? Vocês querem a salvação de verdade? Vocês querem viver o reino de Deus? Então, ele diz, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca de sua alma? Então observe que o Senhor Jesus deixa claro que andar com Cristo requer uma abnegação, requer de nós um abandono do mundo. Então não tem como ser diferente. E o Senhor Jesus é sempre verdadeiro. Esse é outro ponto fundamental. Ao mesmo tempo em que você deve ter compreendido o Evangelho para seguir até o fim. Porque quem é que vai ser salvo? Aquele que for até o fim. Não aquele que começou, mas aquele que perseverou. Ao mesmo tempo em que a gente deve exortar as pessoas a compreenderem o que é o Evangelho e toda a abnegação que ele exige de nós, porque a partir daquele momento o mundo morreu para nós e agora seguimos com o Senhor. Ao mesmo tempo, nós devemos exortar a igreja, não minta, não engane, não vá fazer com que as pessoas entrem dentro de uma denominação porque simplesmente é atraente, eventos atraentes, pessoas que tentam cativar com falsas promessas. Não faz isso, porque pessoas dentro de uma denominação não são pessoas salvas. Pessoas salvas são pessoas alcançadas pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Espírito de Deus. São pessoas que realmente tiveram compreensão do Evangelho da Graça, que é o poder de Deus para a salvação. E tem o Espírito de Deus operando em seu coração para uma nova e eterna vida. Não passageira, mas é eterna vida. Então, o Senhor Jesus tem que confrontar com a verdade. E nós também. Nós temos que sempre falar. Sempre que você for evangelizar, você quer uma pessoa dentro da igreja, então evangelize com a verdade. Não se preocupe. A conversão acontecerá exatamente por meio do ouvir do Evangelho da Graça, ou como Paulo diz em Romanos 10, a fé vem pela pregação da palavra. Então, a verdade. Então o Senhor Jesus confronta as multidões. Mas Jesus lhe respondeu. O cara chegou com tanta boa vontade. Senhor, eu vou te seguir para qualquer lugar. Mas, Senhor Jesus, eu vou estar contigo onde o Senhor for.
Cristo conhece o coração das pessoas. Jesus confronta, quer mesmo? Jesus responde: as raposas têm seus covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Portanto, o Senhor Jesus, ele não oferece promessas maravilhosas, nem se anima com a ideia das pessoas seguirem ele apenas da boca para fora. O Senhor Jesus deixa bem claro: o caminho é difícil. O caminho é difícil. Me seguir é não ter lugar nesse mundo. Nós não pertencemos a este mundo, é não ter lugar nesse mundo. Exatamente como ele diz em Mateus 16. É tomar a sua cruz, é morrer para o mundo. Então, o Senhor Jesus não tem lugar nesse mundo. Porque o mundo não o acolhe, uma vez que o mundo anda em trevas, jaz no maligno. Portanto, seguir a Jesus é saber que o mundo passará a afastar-se, passará a perseguir, passará a odiar, passará a tratar aquela pessoa como alguém indesejável. Então, no mundo não há lugar para o Filho de Deus. Portanto, não há lugar para aqueles que querem andar com o Filho de Deus. Se você quer isso, você realmente quer seguir a Jesus, está pronto para morrer para o mundo, está pronto para ser odiado, perseguido. A obra da igreja é difícil porque aparece dificuldade de todos os lados. Aparecem dificuldades de fora, de dentro, porque o diabo usa tudo que você imaginar. Pessoas de todos os lugares que você imaginar. Porque o propósito do mundo e do diabo é destruir a igreja. É por isso que é tão difícil fazer a obra. Por isso que é tão difícil encontrar pessoas que realmente venham a batalhar firmes até o fim. Porque o mundo jaz no maligno. Então, aqueles que querem de verdade precisam saber que devem caminhar com o Senhor na contramão desse mundo. Porque o mundo odeia a igreja de Cristo. Então, você está pronto para isso? Você quer? É fundamental dizer a verdade. Outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Ele estava primeiro preocupado em cuidar do seu pai até que ele morresse. Ou seja, Senhor, eu tenho uma responsabilidade aqui. Eu preciso terminar de cuidar do meu pai até a morte. Então ele, de certa forma, podemos colocar como um bom filho, né? Olha, o filho que está cuidando do pai. Então, depois que eu cuidar dele, então eu vou seguir o Senhor. A gente poderia dizer que, puxa, que legal, um filho que realmente entendeu que deveria cumprir a sua responsabilidade. Mas o Senhor Jesus aproveita aquela ocasião para responder: segue-me e deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Não é que Jesus estava dizendo assim, não é importante cuidar dos seus pais, não é importante. É uma oportunidade. Lembre-se que Jesus aproveitava as oportunidades para ensinar algo. E o ensino do Senhor Jesus é: aquele que quer andar no reino de Deus deve focar no reino de Deus. Deve realmente ter o foco nisso. Não pode se envolver com esse mundo. Ele deve estar olhando para o reino de Deus, sabendo que, inclusive, as próprias pessoas serão obstáculos para essa caminhada. E lá em Lucas, no mesmo texto, há mais um detalhezinho que Mateus não conta, que aproxima da ideia de final de Mateus. Ele diz ainda: parece outra pessoa. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Você que quer andar com o Senhor, que quer realmente o reino dos céus, precisa realmente colocar o coração no Senhor. Por quê? Porque a própria família será obstáculo. Muitas pessoas abandonam a caminhada por causa de familiares. Pessoas que querem agradar os familiares desistem da caminhada. Pessoas que querem agradar outras pessoas desistem da caminhada. Assim, aquele que entra no reino de Deus, ele tem que olhar para frente. Segue a obra. Você quer realmente, então você tem que estar disposto para tudo. Você entende melhor esse contexto, esses apontamentos do Senhor Jesus, quando você vê que um pouco mais adiante aparecem os mártires. Durante os primeiros séculos da era cristã, a igreja foi muito perseguida, primeiro pelos judeus, depois pelos romanos. E nesse período, nós vamos encontrar o martírio de cristãos. Pessoas denunciavam outras, pessoas cristãos no caso, estavam morrendo pela fé. E às vezes os próprios da casa denunciavam, judeus denunciando seus próprios parentes por se converterem. Então foi um momento difícil.
E Jesus deixa claro que não ia ser fácil. Ou seja, você quer realmente seguir, então você precisa estar consciente que tem que deixar tudo para trás. Que precisa dar prioridade total, absoluta ao reino dos céus. Por quê? Quando vier a luta, a perseguição, você não vai ter coragem de ir até o fim, porque você está olhando para trás, você está olhando para quem deixou. Então, não é que Jesus estava ensinando de forma alguma a pessoas a serem maus filhos ou simplesmente abandonarem família. Não, não. É a ideia de que o reino de Deus é mais importante. Ou seja, ninguém pode trocar o reino de Deus por qualquer que seja a razão. Ou você foca no reino de Deus, ou você vai ficar dividido. Lembra que Jesus, em Mateus 6, disse: ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de se aborrecer de um, ou amará mais um do que o outro. Então, ali ele estava tratando das riquezas. Mas essa ideia, que basicamente é repetida, ela tem uma relação com tudo. Se você ama a Deus e quer andar com o Senhor, tudo mais, todo mais tem que ficar para trás. Não é, como disse, ser mau filho, mau pai, mau esposo, má mãe, má esposa, má filha. Não, não é isso. Mas é que a sua prioridade, a sua vida no reino de Deus tem como prioridade o amar a Deus, o seguir ao Senhor. É sempre olhar para frente, nunca ficar pensando no que deixou para trás. É simplesmente olhar para frente. Lembre do peregrino de banho. Ele saiu porque a cidade ia ser destruída, mas a família queria ficar. Ele não ia ficar com a família para ser destruído com a cidade. Ele simplesmente saiu. Ele teve que olhar para frente, abandonar tudo e ir embora rumo à cruz. Por quê? Porque se ficasse, seria destruído junto com a cidade. É isso que Jesus está dizendo. Não pode olhar para trás. Não tem jeito. Vai. Se você vai e depois quer voltar como personagens que desistiram pelo caminho e voltaram o volúvel, que ora é, ora não é, então não é digno do reino dos céus. Aquele que entrará na eternidade é aquele que foi e seguiu adiante e não mais voltou, não mais olhou para trás. Portanto, quer seguir a Jesus? Lembre-se, ser cristão carrega um preço. E esse preço não é barato. É ser odiado das pessoas, é ser perseguido pelas pessoas, não encontrar um lugar neste mundo, é saber que terá que caminhar com Jesus tanto nos pastos verdejantes quanto no vale da sombra da morte. É ter lutas e tribulações que vão tentar fazer você desistir. É ter todo um ambiente que vai dificultar a sua vida para que você desista. Porque saiba que o principal propósito de Satanás não é tirar de você um carro, uma casa, ou mesmo a saúde, como as pessoas vivem preocupadas. O propósito de Satanás não é tirar bens para as pessoas ficarem tristes. O propósito de Satanás é fazê-las ir para o inferno. E o que ele quer é que elas vão para o inferno. Por isso, se for tirando uma coisa, como uma pessoa querida, e fazê-la se revoltar contra Deus porque perdeu um filho, por exemplo, ou mesmo fazer com que ela tenha riquezas, porque ela vai mergulhar nas riquezas e vão esquecer de Deus, não importa. O meio que ele vai usar para fazer a pessoa ir para o inferno não é importante. O propósito dele é que ela vá para o inferno. Portanto, foque no reino de Deus. Se você quer ser salvo, precisa olhar para Cristo, olhar para frente e seguir rumo à eternidade. E não tem como olhar para trás. E assim, aí sim, aqueles que fazem isso se mostram realmente dignos do reino de Deus. São aqueles que realmente mostram que a obra do Senhor aconteceu em seu coração. Então, se quer realmente a salvação, olha para Cristo e olha perseverando, olhando para frente e seguindo com Ele. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Obrigado porque nos ofertastes o Evangelho. Obrigado porque o Senhor nos revelou a tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos deu o teu Santo Espírito. Obrigado porque o Senhor teve misericórdia de nós. Obrigado porque o Senhor nos ensina o caminho da salvação. Obrigado por tudo isso. Dá-nos a graça para perseverarmos até o fim, porque a luta não é fácil. Satanás usa pessoas de formas mais variadas. Satanás tenta destruir, ó Deus, tudo aquilo que a tua igreja tem construído. E assim, Senhor Deus, é sempre uma luta constante.
mas ajude-nos a ser fortes de tal forma que, olhando para Cristo e só para Cristo, possamos perseverar até o fim, na certeza de que são estes que serão salvos. Que o Senhor receba a nossa oração e tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.